Bom dia, gente. Tudo na paz? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Tudo bem com vocês? E assim seja. Tudo bom? Bom. Espera aí, tem gente se conectando agora. Uhum. Dona Zezé tem que ligar o microfone, hein? Conexão, né? Tem dessas coisas. Getúlio? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, bem. Você tem algum livro de página aí próximo para você fazer a página para gente? Eu posso pegar lá. Você faz a gentileza? Bom dia, Bom dia. Tudo bem, Solange? tudo certinho e vocês? Também. Pronto, José. Valeu. Livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, deixa eu anotar aqui, então. Bom dia. Lição número 8, Marcas. Vamos iniciando. Nosso amigo Getúlio vai ler o livro Vinha de Luz. Capítulo 8, irmão. É. Marcas. Marcas. Ok. Então vamos iniciando o nosso trabalho, né? O pessoal for chegando, vão nos acompanhando. Então, qual é a sua, Getúlio? É assim mesmo. É. Podemos começar então? Podemos. Graças a Deus. Voltamos, Jesus, a novo encontro contigo. Bem, a página do livro Vinha de Luz se intitula Marcas. Tem uma fala de Paulo aos Gálatas e ele se dirige dizendo o seguinte: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Emmanuel conversa conosco sobre essa fala de Paulo, ele que é um dos maiores tradutores do Evangelho de Jesus para nós todos, né? E Emmanuel fala o seguinte: todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exige um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei do uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio
na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, junto à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Excelente. Bela página, né? De Emmanuel nos chamando a atenção para as marcas. Vulgarmente, quando se pensa no Cristo, vem logo a lembrança do Cristo crucificado, das cicatrizes, da coroa de espinho. Nós esquecemos que em cada momento da sua passagem aqui na Terra, ele deixou marcas de ensinamentos valiosos para todos nós. Infelizmente, Paulo vem nos despertar para esse cuidado de fazermos a relação das nossas atitudes, dos nossos atos cotidianos com aquilo que o Cristo ensinou. Eu acho que é a melhor medida para a gente caminhar no trilho seguro do bem e do amor. Façamos a prece? Sim. Então, meus irmãos, meus amigos, nas vibrações dessa fala de Paulo, tão bem pensada por Emmanuel, traduzindo-nos os ensinamentos de Jesus, nós estamos, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de podermos nos reunir neste domingo para tratarmos de assuntos ligados ao movimento espírita do nosso município. Que as casas espíritas de São Gonçalo, que os irmãos aqui presentes e aqueles que ainda não puderam chegar, possam reunir os seus sentimentos, seus pensamentos mais puros, de ideais na doutrina dos Espíritos, nos ensinamentos de Jesus, para transitar nesse momento, neste trabalho que ora nos é apresentado. Que a paz do Senhor seja com todos aqui presentes, em espíritos encarnados e desencarnados. Que os nossos mentores, os nossos mensageiros de paz e bem, sejam conosco agora e sempre. Graças a Deus, e assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Getúlio. Excelente mensagem essa página, né? Marcas. Marcas, né? É digna de reler depois de acabar a reunião. Reler. Eu estou relendo, né? Ontem eu li Ana Miguel Arcanjo e tocou assim profundamente e despertou, né, os sentimentos da gente para essa atenção que a gente deve ter no que a gente faz no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Verdade. Graças a Deus. Excelente, né? Ainda mais que
A gente veio aí de todos os domingos falando de Jesus, né, do nosso mês espírita. Então, vai culminando realmente o quanto a gente precisa ouvir falar de Jesus. De Jesus, né? As Cada suas vez marcas indeléveis que ele deixou gravado na alma de cada um de nós, né? Que a gente precisa de um tempinho para descobrir, né? Para se tocar, para sentir, para encontrar essas marcas do Cristo em nós. Verdade. Graças Coloca a Deus. claro, né? A gente tem os recursos, né? Então, Com certeza. É. O maior deles é o evangelho dele. Exatamente. Né? E se o Cristo, naquela ocasião, com todas as dificuldades, conseguiu fazer, né, espalhar a boa nova, depois veio Paulo, né? Veio Paulo imediatamente, né? Pós, né? Ontem eu estava refletindo sobre isso. A gente pensa em Paulo, a gente estuda a história de Paulo, a vida, os feitos de Paulo, mas fica aquela sensação que veio Cristo, depois veio Paulo. Paulo veio imediatamente após. Né? Logo depois que Jesus retornou, Paulo veio. Pois é. Né? Fez Quer dizer, trabalho... tem 2000 anos. Paulo já tem 2000 anos. Pois é. Fez um trabalho belíssimo, né, de divulgação da doutrina. Nada o impediu, né? Então, ia a pé, era tempestade, era fome, era tudo. Porque ele já tinha as marcas do Cristo, né? Como ele diz aqui, né? Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O dia que a gente, né, e guardando cada uma marca dessa em nós, a gente vai chegar um dia que a gente não vai ter medo de nada, né? Se Deus Porque quiser. Jesus vai estar vivendo na gente. Se Deus quiser. E nós nele. Verdade. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né? Uma alegria encontrar cada um de vocês, né? Alguns a gente vê aí que quase que diariamente. Estamos na nossa reunião mensal do Conselho, mantendo essa chama acesa, né? Como a gente está conversando aqui sobre as marcas, né, do Cristo. É um trabalho que a gente precisa continuar fazendo as nossas reuniões mensais, embora as nossas ações estão muito limitadas fisicamente, mas virtualmente estamos prosseguindo. O trabalho está acontecendo, a divulgação da doutrina está bem ampla, nesse momento, através das federativas, temos todos os temos apoio, né? E todos os recursos à nossa disposição, com muita facilidade. Então, basta que tenhamos realmente vontade e que possamos compreender a questão das marcas do Cristo, essa mensagem belíssima que foi aberta hoje, vinha de luz para quem chegou depois, capítulo 8. Então, gente, quem quiser anotar, anota aí, tá? Vinha de luz, capítulo 8, marcas, excelente. Iniciando o nosso trabalho, as casas espíritas, nós, do Conselho, o CERJ, a FEB, ainda, a posição é a mesma, tá, meus irmãos? Nada alterou com relação à abertura das casas espíritas. Continuamos na mesma situação. Tendo devido cuidado com o nosso público, as casas espíritas ainda vão permanecer fechadas. É questão de bom senso, de cuidado, de amor ao próximo. Então, a gente tem conhecimento de que tem casas que estão devagar abrindo, com toda certeza, com segurança. Então, cada casa é responsável pelos seus atos. A gente não está dizendo que está proibido, não. A gente está seguindo as normas de vigilância sanitária, né? E também da orientação da nossa federativa, que no momento mantém todas as atividades presenciais suspensas.
Mas aquelas casas, né, como já saiu em decretos municipais, né, São Gonçalo também saiu, que se sentirem seguras e acharem, né, que tem condições de seguir o protocolo de segurança, distanciamento, agendamento, né? As pessoas tem casa funcionando com agendamento, com a capacidade reduzida, Plantões, né? Tem casa plantão, fazendo plantões, até para atendimento fraterno. Inclusive, exatamente, já ouvi. isso. A casa é livre, a gente É livre, a não responsabilidade de cada um, né? de Nós cada nós um. temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos. Exatamente. Tá? Mas a posição, né, para quem perguntar, porque tem sempre alguém que pergunta, É. fica na dúvida, né? É que as federativas elas mantêm o mesmo posicionamento. Ainda não é o momento, temos condições e ferramentas para fazermos os nossos trabalhos virtuais. É claro que tem o trabalho de assistência social, de promoção social, de distribuição de cesta básica, que as casas não pararam, né? As casas que já têm esse trabalho, ou distribuição de lanche, fazem dentro do protocolo de segurança, né? Então, isso aí tem continuado. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, tá? No mais, a gente vai continuando assim. E a gente tem casas que agora que estão se dando conta da necessidade de fazer o trabalho virtual, porque ninguém imaginava que iríamos ficar por tanto tempo trabalhando virtualmente. No início achávamos que era coisa de 1 mês, 2, 3 meses, né? Mas já estamos aí há 6 meses, né? E pelo que a gente vê ao nosso redor, vamos ficar ainda um tempinho para colocar a casa com segurança nas atividades normais, né? E mesmo nas normais, com toda certeza, a gente já criou um público no virtual, que esse encontro virtual ele vai continuar acontecendo. É uma coisa, é uma conquista do movimento espírita. Facilitou o deslocamento, esses eventos, congressos grandes, né, de distância de um estado para o outro. Isso, com toda certeza, nem tão cedo vai acontecer. Porque virtualmente a gente está indo em qualquer lugar. A gente está podendo até viajar para o exterior. Podemos fazer qualquer coisa. É um treinamento, gente, não é? O André Luiz não está sempre falando que a gente está saindo daqui para outro lugar, é através do nosso pensamento, através da internet aí. Então, a gente está fazendo um treinamento, né, de deslocamento, né? Nós encarnados recebemos essa ferramenta para fazer essas viagens, né? Para intercambiar, né, com outros países. Depois, quando espíritos desencarnados, aí a gente vai viajar planetas. Vamos lá, vamos lá. Se a gente aproveitar as marcas do Cristo agora, pegar verdade. que ele nos ofereceu, aí sim, a gente vai conseguir volitar, viajar, ir para outro planeta. Mas, por enquanto, vamos nos agarrar aqui na internet, no Zoom, pegando essa oportunidade, né, gente? Então, é incrível, né? Graças a Deus, continuamos na luta. E o que a gente tem para falar? A gente vai fazer avaliações, tá? De 2 eventos. A gente teve o ENESB, Encontro dos Jovens, que aconteceu também agora em setembro. Tivemos o Mês Espírita. Então, nós vamos fazer a avaliação desses eventos. A gente ficou feliz com a participação das casas, dos irmãos. Foi muito interessante, a primeira vez que a gente fez um evento, né, desse tamanho, virtualmente, e graças a Deus deu tudo certo, né? Foi muito bom, as palestras foram emocionantes, tocantes, tive um alcance muito bom, e a gente vai falar sobre isso.
Primeiramente, eu vou pedir, a dona Zezé conseguiu estabilizar na sala? Oi, Zezé, conseguiu Bom estabilizar? dia, gente. Dia. Consegui muito sacrifício, estou no celular. Ah, é. Bom dia. Essas coisas acontecem, né? É, Então, vamos fazer. O Dylan entrou na sala? Eu não estou vendo. Não, né? Dylan não está aqui? não, ele até mandou uma mensagem para mim, mas ele não completou. Eu Ok. gostaria muito que ele tivesse presente, porque a No EMEG. experiência foi assim surpreendente, né? A experiência do EMESG totalmente online foi muito positiva. Nós tivemos no começo cerca de 90 e poucos jovens inscritos, depois, na última semana, ele ainda prolongou mais a inscrição, mais jovens se inscreveram, aí eu não sei, ele é que sabe o total, eu não sei. Mas foi interessante, o som, a música foi um grupo de São Paulo, olha aí a interação, foi muito interessante. Foi um grupo de São Paulo que tomou conta da música do evento, e tivemos jovens de outros estados, que foi assim também uma surpresa para todos, gente de Minas, eu acho que teve uma pessoa do Sul também, Bacana. e foi assim uma experiência no final, quando tivemos aquela conversa final, ele foi apontando jovens de outros locais. Outra coisa interessante também que teve tudo. Eu coordenei a equipe de harmonização e foi outra experiência também, né? A gente trabalhar a questão da harmonização dessa Virtual, forma, né? de forma virtual, e foi uma experiência bacana, porque são sempre as mesmas pessoas, né, que participam do grupo, então já é um grupo ali certo, mas chegaram outras pessoas também, e fizemos assim uma semana de preparação, e deu super certo. Então, a gente sabe que a espiritualidade, ela facilita, provê e orienta, né? E deu tudo certo. Ao final, todo mundo estava muito satisfeito, porque a questão era do como realizar um atendimento fraterno através de um celular, né? Mas deu tudo certo, foi tudo super bacana, os jovens ficaram muito satisfeitos, e é como você falou aí, abriram-se frentes novas, né, toda dificuldade ela traz depois soluções, e aí para a gente foi muito interessante. Agora eu estou conversando com as evangelizadoras para a gente ver o que a gente pode fazer com relação ao ESESG, que aí é mais complicado, porque elas apontam a dificuldade de acesso de grande parte das crianças. Mas elas estão assim pensando, a Josi está melhor de saúde, que a Josi precisou ser internada, mas já está bem, e a Flávia pedir também o reforço da Flávia, que é sempre muito solícita, e elas estão pensando aí em alguma coisa para a gente ver para as crianças, ainda esse final de ano. Mas eu acho que dentro das dificuldades, as coisas estão acontecendo dentro dessa nova normalidade, né? E aí está todo mundo pensando, elas estão colocando sempre atividade para as crianças, a Ciranda da Natureza dá um reforço aí espetacular também para elas, e ideias para as casas espíritas, e o distanciamento vai ter que continuar, pelo menos para as reuniões públicas, porque as públicas é que eu acho
o mais complicado, né? Para a gente, então, tem que continuar mesmo e vamos seguindo em paz. Eu estou, apesar de toda essa situação, eu estou contente com o desempenho, porque não estamos, pelo menos o jovem não ficou parado, não ficou sem nada. E as evangelizadoras são assim incansáveis também. Então, eu acredito que a gente deva ainda ter mais alguma coisa para as crianças até o final do ano. E caminhando na paz. E Verdade. agradecendo a Deus, né? É isso aí, Zezé, que bom, né? Não impede do evento acontecer, graças a Deus. Às vezes, né, não conseguimos o público que gostaríamos, mas pelo que a sua exposição, você falou dos outros estados, né? A música foi de São Paulo, Irmãos do Sul, então essa integração, essa unificação que é interessante, né? A troca de experiência, aquele jovem, né? Lá da ponta com o jovem aqui, né? Então é muito bom, é isso aí, muito bom. O papel se cumpriu, né? Graças a Deus, eu acho que sim. Tem aqui, né? Tem até uma. Oi? Vou mostrar aqui, só para ter um panorama do que a dona Zezé falou, né? Que eu recebi as imagens desse EMEG. Quase não estou ouvindo. Oi, então, eu vou mostrar aqui as imagens, né, do que me foi passado do EMESG, tá? Vocês estão vendo aqui, que a gente até fez um vídeo, né, divulgando aí a questão do EMESG. Então, para vocês terem uma ideia, foi bastante gente mesmo. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem 60 pessoas nessa primeira tela, aí depois 69. Quer dizer, olha, vocês estão observando, o pessoal, isso aqui foi no início, né? Então, vocês observem que foram bastante jovens, né, que participaram, né? Foi um evento com muito êxito, né? O desafio agora vai ser realmente o encontro das crianças, né? Mas estão de parabéns mesmo, dona Zezé e o Dila, né? Porque realmente a sala lotou, foi muito bom mesmo, tá? Isso está no nosso vídeo, Ações do 37º Seu, que a gente divulgou na última palestra do Mês Espírita. Muito bom mesmo. Zezé, tem ideia de quando vai acontecer o encontro das crianças? Já está programado? Não, eu pedi que elas pensassem, né, assim, numa tarde com atividades, sugestões, e elas já começaram a se reunir, já estão tendo milhões de ideias, e eu vou aguardar o que elas as sugestões delas, né, porque, na verdade, a gente só faz administrar, porque elas são altamente criativas e elas têm, assim, um grupo muito bom de trabalho e elas têm a experiência, né? Elas estão junto e eu estou confiando muito que vai sair alguma coisa. Para mim, o que vier já é lucro. Eu fiquei muito feliz com a EMESG. Tinha muito jovem. E o depoimento deles dizendo de como foi bom, mesmo sendo à distância, foi assim, emocionante. As salas estavam lotadas mesmo, os temas foram muito pertinentes e deu tudo tão redondinho. Então, eu tenho certeza que com as crianças, as meninas vão também fazer alguma coisa que seja bastante gratificante, apesar de a gente saber que o desafio com criança é muito maior, né? Então, eu não quero... Eu estou aguardando, eu incentivei, falei, pedi,
e elas estão se mobilizando, e eu vou respeitar esse momento. O momento de criatividade delas. Quando elas chegarem com o pacote, a gente conversa. Tá bom? Mas tá, graças a Deus eu estou feliz. Eu falei, é um ano que está sendo produtivo de qualquer jeito, porque todo mundo está se reinventando, né? Verdade. A espiritualidade já previa isso. Verdade. Né? Muito bom. Muito bom. Pena que o Dila não pôde comparecer, né? Seria tão importante, né? Ele estar aqui conosco. Mas... Foi excelente. Mas tudo bem. Obrigada, Zezé. Nada, beijo. Então, gente, vamos iniciando agora a avaliação do mês espírita. Alguém gostaria de falar antes que o Jorge está aqui? Não. Jorge não está, só o Ed. Alguém gostaria de falar sobre o mês espírita? Que aí depois eu vou passar a palavra para o Ed. Vamos lá, Éder. Éder. Sim, fecha a sessão. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe, né? O mês espírita de São Gonçalo, 32º, foi a primeira experiência do nosso conselho, na história do conselho, né? Totalmente virtual, né? Sem a presença física por conta da pandemia, né? E creio que também foi a primeira experiência do 42º e vai ser também de Maricá, futuramente de Niterói, né? Então, para nossa surpresa, uma surpresa positiva, foi coroado de êxito. E eu vou mostrar agora para vocês os números, né, que nós apuramos, né, o levantamento do mês espírita. Tá? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Para vocês poderem observar o impacto, né, do mês espírita nas redes sociais, como valeu a pena esse investimento do Zoom para o Conselho. Tá? Então, vamos lá, compartilhando aqui. Atenção. Então, a gente vai ver agora aqui, tá? Vocês estão vendo, né? Nessa primeira tela, tá? Vocês estão vendo. Esse é o cartaz, né, do mês espírita. Nós, por conta da pandemia, ainda fomos premiados com mais uma reunião, porque no dia 13 seria o encontro da fraternidade, por motivos óbvios, não seria realizado, e nós conseguimos encaixar a nossa querida Carmen Silveira, tá? Então, vocês vão ver a partir de agora as estatísticas, né, do mês espírita, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Então, a gente está vendo aqui, primeiramente, né, as estatísticas, a referência do site do Conselho, tá aqui para quem não conhece, entrem, super atualizado, muitas informações lá, setembro de 2020. Então, para vocês terem uma ideia, né, dos impactos positivos de se manter um site próprio no ar, de se manter uma sala Zoom, de se manter redes sociais. Então, o tráfego direto no nosso site, por conta da divulgação nas redes sociais, mais de 95% das pessoas que entraram no site do Conselho, da Espírita de São Gonçalo, foi através do tráfego direto. Isso por quê? Porque o endereço do site é muito fácil de ser memorizado, tá? Outras questões, ó. Em segundo lugar, em acessos, nós temos o próprio endereço do site, o Facebook. Olha que importante as casas espíritas que têm site, né, direcionarem um link para o site do Conselho. A SEAC tem um link direto para o site do Conselho. O nosso querido Paulo Jorge, de Cabo Frio, também divulga o site do Conselho. Acessaram o site do Conselho através do site dele e o domínio da SEAC também. Então, vocês observem, né, que foram mecanismos que levaram os usuários até o site do Conselho. Agora, nós vamos ver os números disso, né? Por que vale tanto a pena. Então, nós vamos ver aqui, nos números, nessa segunda tela, as páginas mais visitadas. Então, a página principal,
com mais de 6.123 visitas em setembro, observem aqui. Em segundo lugar, ó, contatem-nos, ou seja, os usuários, eles entram na página do Conselho e depois eles querem saber o endereço. Então, nós tivemos 6.000, se somar 6 com 4 dá 10, 10.187 pessoas, tá, acessaram o site do Conselho em setembro, principalmente acessando essas duas páginas. Então, vocês vejam a importância disso, tá? Dados do Webnode, que é o gerenciador do site do Conselho. Aí vamos ver aqui as estatísticas de tráfego em setembro. Estou falando isso tudo por conta do mês espírita. Onde estão essas setas aqui, ó, gente? São os dias que aconteceram o mês espírita. Tá? Então, a gente vai ver, eu vou trazer os números, os picos, né, que nós tivemos exatamente nos dias das palestras do mês espírita. Tá? Isso é muito importante. Então, nós tivemos aqui, ó, no primeiro dia, no dia 6, nós tivemos 262 visitantes que visualizaram 950 vezes, tá? Ou seja, às vezes um visitante, ele clica em 3, 4, 5 páginas de dentro do site do Conselho, tá? Então, por isso que tem essa discrepância entre o número de visitantes e as visualizações, porque uma mesma pessoa ela pode clicar em 10, 15 páginas internas, tá? Totalizando aqui no mês espírita, tá? Durante as palestras, 1.071 visitantes que visualizaram 4.631 páginas. Tá? Cada vez que você clica numa página ou numa subpágina, o contador ele vai contando isso. Então, um sucesso de visualizações no site do Conselho. Tá? Vamos lá. Agora a gente entra no canal no YouTube, né, que é o que nos interessa também, aonde nós fizemos a transmissão ao vivo. Então, havia a sala do Zoom e, concomitantemente, a transmissão ao vivo pelo canal do Conselho no YouTube. Então, só nesse mês de setembro, gente, nós tivemos quase 2.000 visualizações. Olha só, 1.300 a mais do que o habitual por conta do mês espírita. 88 pessoas se inscreveram no canal do Conselho. Olha os picos de visualização aqui. Olha que maravilha, né? A gente vai ver aqui que a maior parte do tráfego, ou seja, que levar as pessoas ao canal do YouTube foi o quê? A divulgação pelo WhatsApp, nos grupos do Conselho, que eu sempre estou fazendo, a divulgação no Facebook, que levou aqui 8,4% das pessoas, mas a maior parte foi pelo WhatsApp. Então, a importância, né, de se manterem esses grupos, como o Conselho tem, atualizados, com mensagens pertinentes, porque isso leva o usuário para o canal do YouTube. Aí nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante também, uma pena que o LG nem o Marquinhos estão na reunião, porque esse projeto do audiolivro, tá, nos últimos 28 dias, tá, ele levou 97,5% dos usuários, tá, para o canal do Conselho no YouTube. Olha que maravilha. São 82 capítulos gravados. Tá? Então, nós tivemos aí esse projeto audiolivro que foi divulgado pelo WhatsApp, por isso que o WhatsApp, que foi o grande carro-chefe de levar usuários para o site do Conselho, o canal do Conselho no YouTube, pelo projeto Pão Nosso do audiolivro, que a gente divulgou muito também. Tá? Aí vamos ver aqui agora, já entrando nas palestras, vocês estão vendo aqui esses gráficos, né? Em várias cores diferentes. Então, cada cor se refere a uma palestra, tá? Então, nós tivemos aqui, o primeiro pico em verde, que foi a abertura com Walter Silva. Olha que bacana. Depois nós tivemos aqui os picos, a Carmen Silveira. Depois nós tivemos a Dona Ivonete, que foi um pico imenso de visualização. Depois nós tivemos aqui um encerramento com o Renato Sanches. E essas curvas menores foi o seminário Memórias de um Suicida, que nós divulgamos exatamente no dia 14, por conta, né, do Setembro Amarelo. E foi um seminário que aconteceu em 2019, falando sobre suicídio, e nós aproveitamos esse gancho,
orientação da Josefa, né, que divulgássemos, né, esse seminário Memórias de um Suicida, e foi, para nossa surpresa, muito bem-vindo, apesar de já estar lá um vídeo com 1 ano já sendo visualizado, né? E as ações, o último foi as ações do conselho que a gente divulgou no último dia, por isso que ele não aparece quase aqui, ele está numa linhazinha preta, tá? Então, vocês vejam a importância. Agora vamos aqui para as visualizações, tá? Então, nós tivemos aqui a grande vencedora em visualizações, foi a Dona Ivonete, né, com 361, aí teve o Walter em segundo, a Carmen, o nosso Renato, a Memória de um Suicida e as ações do Conselho, tá? As visualizações. Ou seja, pessoas que abriram e acompanharam o vídeo, tá? Não quer dizer que seja ao vivo, não. Tá? Assistiram depois, tá? Vamos lá. Então, esse aqui, ó, a gente está vendo agora a visualização por palestrante. Então, aqui o nosso querido Walter, eu estou em ordem do Mês Espírita, ele teve na palestra dele, simultaneamente, 69 pessoas assistindo. Tá? Essas 69, em média, ficaram 10 minutos acompanhando a palestra. Tá? Aí aqui, ó, isso aqui são os prints, né? Tanto da sala do Zoom quanto do YouTube. Tá? E o cartaz personalizado de cada palestra do Mês Espírita. Nós tivemos aqui também a nossa querida Carmen Silveira, que teve um pico de 57 pessoas acompanhando, que ficaram 16 minutos na visualização, em média. Pode ser para mais, pode ser para menos. Evidente que teve gente que acompanhou tudo, tá? Mas aqui o YouTube ele vai mensurando a média total. Tá? Então, aqui também, ó, o cartaz personalizado, a sala Zoom, o YouTube, melhor dizendo, e a sala Zoom. Então, vamos lá. A nossa querida Ivonete, que foi a recordista de espectadores, né, no YouTube, teve 71 pessoas acompanhando, e em média ficaram 7 minutos ali, sem se desconectar, sem sair, né? É assim que o YouTube mensura. Tá aqui a Dona Ivonete, sala Zoom, né? Tá aqui. E o nosso querido Renato Sanches, que teve ali, encerrando o Mês Espírita, 58 pessoas acompanhando, uma média de 10 minutos, tá? Acompanhando. Então tá aqui, mesma situação. Sucesso, tá? Então, a gente agora vai ver aqui as estatísticas no Zoom, na sala do Zoom. Então, no total, por cada palestrante aqui, nós tivemos 77 pessoas distribuídas nos 4 dias do Zoom, né? Não foi um público muito grande, tá? Ficou aquém da nossa expectativa na sala Zoom, mas é aquilo, foi a primeira vez. A gente teve uma barreira de senha, que depois que eu fui descobrir como é que tirava, então muitas pessoas preferiram ir para o YouTube, né, pela facilidade de assistir a palestra, do que entrar na sala do Zoom, mas nós já corrigimos isso, né? Só para vocês terem uma ideia, a reunião de hoje está sendo feita na mesma sala que nós abrimos para o Mês Espírita, e vocês entraram sem senha, porque eu fui descobrir, né, o macete só depois que acabou o Mês Espírita, mas é um trabalho de estudo, né? Então, esperamos que os próximos eventos que se utilizem essa tecnologia, a gente tenha mais pessoas aqui na sala Zoom, não só no YouTube, mas também na sala Zoom. No YouTube foi um sucesso, né? Nós tivemos uma média de público aqui, ó, 69 no Walter, 57 na Carmen, 71 pessoas simultâneas na Ivonete, 58 no Renato, tendo 255 pessoas distribuídas aí nos 4 dias de palestra, tá? A gente fazendo um comparativo, nós tivemos o total de público em todo o Mês Espírita de 332 pessoas, sendo a média de 83, muito mais do que seria se nós realizássemos fisicamente, né, o Mês Espírita, tá? Isso é comprovado pelas estatísticas anteriores, os livros de presença lá no EFRA, né? Então, as cidades que participaram foi São Gonçalo, Maricá, Itaboraí também teve 1 ou 2 pessoas do Rio de Janeiro que se identificaram, tá?
Infelizmente, né, e aí é digno de nota, Niterói não participou, né? E eu relatei isso. Eu relatei isso lá no para membros do 38º. Então é importante, né? E a gente sempre fala sobre isso, é muito importante que o Reunir 9, isto é, todas as cidades que compõem o Reunir 9, possam, né, participar da comemoração das outras, né? Então, tipo assim, Maricá e Itaboraí, nossa, abraçaram o mês espírita de São Gonçalo. Foi uma alegria muito grande para nós, né? Então, isso aí serve como atenção. Assim como teve muitas casas espíritas de São Gonçalo que não prestigiaram, né? Nos chamou a atenção também isso. Assim como alguns conselheiros que não participaram de nenhum dia, tá? Isso também nos chamou a atenção, mesmo com toda a divulgação que foi feita, tá? Então vamos lá. E aí a gente encerra, né, aqui com essa palavra, essa frase, né, clássica de Dr. Bezerra. Isso reflete o que deve ser o Reunir 9, reflete o que deve ser o Conselho. Se nós trabalharmos separados, nós vamos ser apenas o quê? Pontos de vista. Então a gente precisa se unir, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E é o que essa gestão tem fazendo, né, vem fazendo aí, essa segunda gestão já, a gente está aqui desde 2016, nessa nova gestão, e a gente vem procurando melhorar sempre, tá? Agradeço a todas as casas que puderam participar, a todos os conselheiros que puderam participar, mas a gente precisa de mais união, porque não é possível que outras regiões tenham mais público no nosso mês espírita do que a própria cidade de São Gonçalo. Muita paz, tá? No geral, foi maravilhosa a repercussão do mês espírita e serviu como experiência, né, para cada um de nós, ok? Muito obrigado aí. Se Jorge tiver alguma coisa a falar, porque ele chegou há pouco tempo, tá, Jorge? Para complementar, a palavra está franqueada, né? Bom dia a todos. Desculpa o horário, eu tinha um pequeno probleminha. Mas do que você colocou já acho que exprime, né, o nosso sentimento, né, que foi realmente a ausência de algumas casas de São Gonçalo, né, a ausência, né, do 38º também, que dificilmente comparece nos nossos eventos, ao contrário do que nós fazemos, né, que vamos sempre, em quase todos, ajudando esse trabalho de unificação, né, que a Josefa faz também. Os eventos das outras regiões nós comparecemos, até quando não era virtual, nós íamos presencialmente, nos deslocando para Itaboraí, Maricá, né, e outras regiões. Eu acho que talvez isso também fez com que nós tivéssemos esse apoio do pessoal das outras regiões, de Itaboraí, Maricá, né, que a gente tem essa amizade com esse pessoal que eles fazem, né, o trabalho, a gente está sempre junto, né, é uma coisa muito bonita de se ver. Aí, de resto, é essa coisa de união mesmo, né? Precisamos nos unir mais, né, a fim de que o movimento não é, o movimento somos todos nós, né? Então precisamos dessa união, que o Conselho se una mais, né? Que os próprios diretores participem também, né? E com isso faz com que a própria casa, aqueles que são os representantes dentro do Conselho, a casa possa estar presente, seus frequentadores. Então, é mais isso mesmo, eu só ratifico aquilo que você colocou. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia. Valeu. Essa estatística toda que o Éder colocou, muito importante, porque antes da pandemia já utilizávamos esses canais, o Conselho já tinha, a SEAC sempre teve, desde lá na Fundação a gente tem um canal no YouTube, só que hoje é a nossa ferramenta principal de trabalho. Então, essas estatísticas são muito importantes. Então, faltou mais gente de São Gonçalo? Faltou, né? Eu acho que a gente precisa realmente, diante da fala do Éder e do Jorge, né? E enquanto também representante da unificação, precisamos nos unir mais. A gente divulga todas as ações, todas as informações
do CEERJ, que é a federativa que está próxima de nós. Procuramos sempre trabalhar juntos. Temos um grupo do Reunir 9, que são os representantes de cada região, né? Então, eu estou lá com o 37º São Gonçalo, tem o 38º Niterói, 43º, que é Itaboraí e região, 42º, que é o Itaboraí região, 43º Maricá. E é um trabalho, né? Nós temos um trabalho assim, muito importante de divulgar. Somos unidos, é um grupo bem bacana, mas falta ainda as casas dar essa brecha, né? Porque antes da pandemia, a gente se comprometeu a visitar as casas espíritas. É uma coisa que não é, a gente não consegue dar conta. Então, como fazíamos isso? Através de palestras, quando éramos convidados a fazer palestra, né? Aí a gente tem aí o Jorge junto, né? E o Éder, né? Então eu, Jorge e o Éder fazendo esse trabalho de unificação. As casas convidam, a gente vai, mas, pasmem, nós, né, fazemos mais palestras em Itaboraí e Maricá do que em São Gonçalo. Virtualmente continua a mesma coisa. Então, não adianta, porque é época da pandemia, a gente não pode visitar. Não, hoje, virtualmente, a gente está mais próximo de casas que a gente não conseguia visitar na época antes do distanciamento social, que hoje elas se aproximaram mais, né? Então, a gente conseguiu ter essa abertura. Então, a gente não tem como fazer um trabalho de unificação de um lado só, porque unificação, antes de tudo, ela representa o quê? União, né? Aproximação. Então, não basta um lado só querer, o outro também tem que querer, né? Então, assim, as casas, infelizmente, muitas casas, a gente se aproxima, mas a casa quer ficar independente, então a gente respeita, tá? Mas o importante é o caminhar juntos. Esse é o trabalho de unificação, como a Zezé colocou aqui, o trabalho dos jovens. Fez um evento em São Gonçalo, que a música foi uma banda de São Paulo e teve jovens do sul do país. Então, olha que coisa interessante. Esse é o trabalho de unificação. São jovens que talvez nem se conheçam, ou um conhece alguém, não sei. Mas não impede, né, nesse momento, da aproximação. Então, vai depender se a Casa Espírita quer. Nós, do Conselho, estamos dando continuidade às tarefas. Elas estão diferentes, mas estamos trabalhando. Estamos sempre levando, trazendo, compartilhando, informando o que está acontecendo além do nosso município. E o que a gente observa é que nem todo mundo está interessado, mas continuamos fazendo o nosso papel. Estamos ainda no meio do nosso mandato, mas futuramente não estaremos aqui. Então, o trabalho tem que prosseguir. Então, o trabalho é importante, que possamos agregar, participar, os próprios conselheiros, nem todos estão atuando nesse momento, existem frentes de trabalho que poderíamos fazer melhor, mas, infelizmente, não podemos. Pedimos até desculpa às casas espíritas, porque não podemos apoiar todas as tarefas da casa. Enquanto departamentos, né, cada departamento faz uma ação, estamos fazendo o que realmente podemos fazer. Aí, o trabalho virtual
ele exige muito de nós, apesar de não haver o deslocamento de um local para o outro, mas é um trabalho que exige tempo, ele tem a mesma seriedade do trabalho presencial, sendo que ficamos muitas horas diante de uma tela, de um computador, porque tem dias que a gente está participando de um evento de manhã, à tarde a gente tem outro. No CERJ, por exemplo, semana passada, teve a AGO, que eu gostaria até de falar com vocês, o Getúlio estava presente, eu gostaria que ele falasse também, que é a Assembleia Ordinária, né, Geral, né, que teve no CERJ. Então, é um trabalho que exige muito de nós. Então, gostaríamos de colocar aqui, não como uma queixa, mas como uma exposição, como foi lida na mensagem inicial para a nossa prece, das marcas do Cristo, né, dos recursos que a doutrina nos oferece para o trabalho de divulgação. Então, o trabalho não pode parar. E nós que estamos à frente temos um compromisso muito grande de levar adiante, mas também temos as nossas limitações. Além dos nossos trabalhos no movimento espírita, as nossas ações na casa espírita, temos a nossa vida pessoal, profissional e familiar. Então, eu gostaria assim, de colocar no sentido de que é um esforço para cada um de nós. E esse esforço ele é muito bem recompensado pelo Pai. Então, quando a gente já estiver ali a gente se achar no sacrifício, a gente precisa se lembrar de Paulo, apóstolo. A gente precisa se lembrar de tantos outros irmãos que, com muito sacrifício, levaram suas tarefas até o fim. Até o próprio Chico Xavier, Emmanuel, era um senhor, né, mentor espiritual, mas ele era ali um grande orientador do nosso Chico Xavier. E o Chico chorava todas as noites. Irmãos próximos dele nos contam isso, que ele chorava, ele tinha dores, ele ficava cansado, ele sofria quando ele precisava fazer o trabalho dele de psicografia para as mães que iam sempre lá buscar consolações, e ele ainda sofreu também através dos espíritas. Infelizmente, né, às vezes, maus tratos, porque ele não conseguia psicografar, porque já estava a hora avançada, ele estava cansado, ele se levantava, ia chorar, e Chico e Emmanuel falava para ele, agora volte ao trabalho, e ele precisava trabalhar. Então, nós não estamos nos comparando com Chico Xavier, porque ele já estava mais adiantado do que nós, mas estamos nas tarefas. Então, o que a gente pede é apoio das casas. Tá? Então, quando o Éder coloca essa estatística, que eu achei muito interessante, ele colocou lá que no YouTube nós tivemos 1.071 visualizações de todas as palestras do mês espírita. É uma vitória, porque a gente não consegue, fazendo uma estatística, um levantamento no caderno de presença, às vezes colocar 30 pessoas dentro do salão do EFRA. Então, hoje, apesar de todas as dificuldades, o alcance de 1.071 visualizações do mês espírita. Assim, estamos de parabéns, porque a divulgação, o trabalho teve um senhor alcance. Então, não podemos nos queixar. A gente trabalha para o Mestre Jesus, a gente não trabalha para mais ninguém. Então, é a ele que nos importa. É o nosso esforço em prol da divulgação
da Boa Nova de Jesus e da doutrina dos Espíritos, né? Então, agradeço muito a participação de vocês e pedindo ajuda para que a gente consiga aí, com a nossa união, prosseguir com essa tarefa. Muito obrigada, e eu vou pedir ao nosso irmão Getúlio para falar aí com a gente, né, sobre... Teve a GO, teve também o mês espírita, se você quiser colocar, e também se você gostaria de falar também do departamento, né, do qual você faz parte, que é o financeiro. Obrigado pela oportunidade, José. Realmente, sobre o mês espírita, nós tivemos, em termos de público, de pessoas que acessaram, que pensaram naquele momento, né, no mês espírita, um número importante, né, 1.000 e poucas pessoas. A gente jamais conseguiria isso se abríssemos as portas físicas da casa para receber o pessoal. Mas a gente só lamenta mesmo o São Gonçalo, né? As casas espíritas, nossos irmãos. Como o Josefa deixou claro, mesmo antes, nós que somos do Conselho, e eu já estou lá há algum tempo, não vou dizer nem quantos anos, porque senão vocês vão pensar que eu fui para lá na infância, foi sempre a nossa luta seduzir, né, pela compreensão, pelo entendimento, pela necessidade no movimento, até porque o movimento espírita é feito pelos homens, a doutrina espírita é obra dos espíritos, mas o movimento somos nós que fazemos. E para a gente ter um movimento forte, é preciso que a gente tenha pessoas, não é mesmo? Mas a nossa luta sempre foi essa, de trazer para o movimento espírita os participantes, os representantes das casas espíritas, para a gente se unir e se fortalecer. Agora, na pandemia, com os eventos virtuais, parece que continuou, né? Então, entre o movimento espírita de antes da pandemia e o movimento espírita agora virtual, tem uma coisa, são as pessoas, né? Como você colocou. Esse sentimento, esse desejo de ser, de fazer, de realizar, de participar, de unir, de unificar, que precisa nutrir as nossas mentes, né? Dando corpo ao entendimento do que seja essa doutrina espírita, que ela vem para isso, para nos unir. Nós participamos da AGO, o domingo realmente foi uma assembleia longa, né? De 9 horas até quase 2 horas da tarde, mas foi necessário, porque nós sabemos que o CERJ tem muitas áreas, tem muitas atividades, muitos departamentos, prestação de conta. Então, foi um trabalho longo, mas que valeu a pena, porque nós pudemos ficar a par de tudo que os nossos irmãos de doutrina estão realizando naquela instituição, que é a orientadora de todo o movimento do Estado do Rio. Então, só para sintetizar, nós tivemos a apresentação do trabalho de todas as áreas, de várias áreas, da unificação, da administração, e eu me detive mais, obviamente, na minha área, né, que é o financeiro, onde o nosso irmão apresentou um relato e uma exibição de todo o movimento financeiro do CERJ, que é complexo, tem muitas informações, tem uma movimentação assim diversificada de itens, de movimentação de dinheiro, e o mais legal disso tudo, no final, ele recebeu o aval de todos os presentes, porque foi colocado em aprovação, né? E todos aqueles diretores financeiros que antecederam essa gestão aprovaram com mérito
a apresentação do nosso irmão. Então, no momento, até eu tive um sentimento de, vamos dizer assim, de alegria em relação a fazer parte de um grupo, nós espíritas, onde podemos apresentar um demonstrativo, um resultado financeiro de um período longo, com tanta, vamos dizer assim, clareza, objetividade, transparência, a ponto de não lançar dúvida a ninguém. O nosso país, eu até coloquei no chat lá uma mensagem alusiva a esse sentimento e finalizei dizendo: o Brasil precisa, nós estamos precisando de pessoas assim, transparentes, que lida com os recursos públicos com clareza, com lisura, olhando nos olhos dos outros sem hesitação. Então, foi uma reunião muito proveitosa, bastante objetiva, apesar de longa, mas todos os expositores fizeram com objetividade e necessária, tinha a Josefa de São Gonçalo, não sei se tinha mais alguém, parece que tinha mais alguém de São Gonçalo, sim. A Aureci parece que estava presente. Então, eu gostaria que, aproveitando o ensejo, Josefa, para fechar, eu gostaria de passar aqui o movimento do mês nosso aqui, do 37º seu, ressaltando que, obviamente, em função do momento que nós estamos vivendo, a gente não tem aquela movimentação de compra. Nessa pandemia, a única coisa que nós adquirimos foi, e muito oportuno e proveitoso, foi a plataforma Zoom. Foi a única despesa que a gente incluiu aqui. Mas nós pagamos, nesse mês de agosto, os R$50 de contribuição da Rádio Rio de Janeiro. Pagamos, aliás, agosto não, setembro, desculpa. R$50 da Rádio Rio de Janeiro. Pagamos 443,51 de água, luz e a conta Vivo. Essas contas parece que independe de consumo. A conta de luz, a conta de água. A conta de luz é dentro do consumo, porque o funcionário vai lá, mede na hora e, na mesma hora, emite a conta. Mas a SEDAI e a internet, que é Vivo, parece que a taxa não varia em função de consumir ou de não consumir. Então, nós pagamos, por exemplo, de água, R$ 160,38. De internet, R$ 185. E a gente pouco está usando a internet lá, E pagamos de conta de luz R$ 103,27. Essa internet deveria até, sei lá, a gente ter cancelado, Nós cancelamos da SEAC. Cancelamos a internet, cancelamos a linha, o nosso telefone. Não está usando? Hã? Não está usando? Isso, nós cancelamos da SEAC o telefone, a gente perdeu o nosso número, fixo, e cancelamos a nossa internet também, porque a gente estava botando um dinheiro fora, como a gente disse no início. A gente achou que ia ser breve, mas não está sendo, São providências que a gente tem que pensar, Porque lá no EFRA a gente mantém a internet, a conta d'água, a conta de luz, e pagamos na mesma medida de antes, praticamente, entendeu? Até porque o consumo lá de água e de luz não é tão alto assim, mesmo em atividade física lá, A gente tem uns dias que funciona, mas tem muitos dias que não abre, Então, praticamente, é taxa. Eu acho que é taxa por taxa, Então, nós temos, para o mês de outubro, um saldo de R$ 5.839,33. Ressaltando
Está me ouvindo? Está vendo uma interferência aí? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Então eu vou continuar, porque eu estou ouvindo ruído aqui. Espera aí, deixa eu fechar o da Aldeci. Peraí. Pronto, fala, Getúlio. Agora melhorou. Beleza. Tá. Ressaltando, gente, que nós tínhamos, no início do ano, em janeiro, mesmo porque nós recebemos um repasse da Feira do Livro de R$ 773 no início do ano. Não sei se os senhores lembram. Nós tínhamos um saldo de 8.689 do mês de janeiro para fevereiro. E hoje nós temos um saldo para o mês de outubro de 5.839. A gente tem recebido muito poucas contribuições para o 37º seu. Teve uma das reuniões nossas, não sei se foi de maio ou junho, que eu ressaltei esse aspecto. E algumas casas quitaram, inclusive, como o Lar de Emmanuel, quitou o ano todo, então a gente teve um equilíbrio. Mas nós temos pouquíssimas casas contribuindo em função do momento que a gente está vivendo. Nós não estamos aqui fazendo cobrança, mas só lembrando que o nosso saldo vem decaindo em função de terem sido mantidas essas despesas de consumo de água, luz e internet, que gira aí em torno de uma média de R$ 450 por mês, e a nossa baixa receita. Tá? Eu agradeço a oportunidade e, da nossa parte, era só isso. Georgette está aqui, mandando um abraço para... Valeu, escutei. Fala para ela também. Fala para quem não está, para Éder, para Josefa. Um beijão, Georgette. E todos mais que nos ouvirem. Tá? Muito bom. Gente, estamos trabalhando pela Casa de Miguel Arcanjo, estamos trabalhando por aquelas criaturas que nós abraçamos em função do nosso trabalho Miguel Arcanjo, fora de lá. Ciranda da Natureza está ativa, fazendo toda sexta-feira atividade com as crianças do GAN, via virtual, e agora enganjado também nesse projeto aí de se tentar realizar o SESG. E hoje, inclusive, nós temos uma reunião 15 horas para tratar disso. Tá bom? Parabéns, é isso aí. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Obrigada. Eu gostaria de falar, Getúlio, é uma coisa que a gente não conseguiu resolver ainda, essa questão, né, para ficar mais clara, do Espaço Espírita Fraternidade, o Conselho. O Espaço Espírita Fraternidade tem uma diretoria, né, a gente sabe, né, para resolver alguns assuntos, mas na hora de pagar as contas, o Conselho é que está pagando. Então, a gente precisa alinhar essa conversa. A dificuldade das casas espíritas nesse momento é grande, né? Então, realmente, como você colocou, a gente não está cobrando aqui, né, nenhuma mensalidade, mas o Conselho ele sobrevive das mensalidades, né? Então, das ações que a gente... daqueles eventos que a gente fazia. Eventos, quando fazemos Feira do Livro, Encontro da Fraternidade. Clube de Arte que não tem mais, né? Clube de Arte, né? Já é uma ação que não tem mais frutos. Desde janeiro. Ou a cantina, né? Quando tinha a cantina no EFRA, quando tinha a mostra de arte, então o Conselho se envolve bancando despesas e algumas ações. Encontros das crianças, dos jovens, né? Alguma despesa, né? Então, hoje, a gente não está tendo esse tipo de gasto
E, infelizmente, o Caixa, ele está tendo essa defasagem. Um áudio aí. É a Tá da interferindo. Aurici. Já fechei. Tá. Está tendo essa despesa fixa, né? Então, do espaço espírita, um espaço que a gente não está utilizando nesse momento aí de quase R$ 500 mensais, né? O nosso foco, né? Ele precisa ser aí nas ações de ajudar as casas espíritas. Então, esse valor é muito expressivo, né? Então, a gente vai precisar ver com a diretoria do EFRA, a gente precisa alinhar melhor essa situação, porque o momento é difícil. Esse valor, se a gente fosse fazer um comparativo, a gente poderia ter comprado de cesta básica para distribuir para o pessoal, né? Não pagar despesas do que a gente não usa, um espaço que a gente não está usando. Internet, telefone, então há de se pensar nisso, né? Que a gente vai fazer, né? Então, é só uma colocação. Então, gente, eu gostaria, nesse momento, tem mais algum conselheiro aqui? Não, né? Já tem o Jorge, Zezé, todo mundo já falou. De abrir aqui para as casas espíritas, né? A gente agradece a participação e gostaríamos de ouvir os irmãos, né, das outras casas. A gente está feliz aí com a Aureci, do Maria de Nazaré, de estar aqui conosco, participando. A gente fica muito feliz mesmo. Estamos à disposição, Aureci. Se você quiser falar em nome da casa. Tá? Josefa, antes dela falar... Só um instantinho. Tá. Aureci, você está com dois equipamentos ligados, por isso que está dando essa microfonia. Então, você bota mudo em algum equipamento, porque o nosso som ele vai sair nas suas duas telas, tanto no celular quanto no notebook. E aí vai ficar aquele barulho, né, ensurdecedor, tá? Você mexe aí no notebook, isso, ou você fica só no celular, pode ativar seu som, tá, querida? E aí sim, para não dar esse problemão todo de microfonia, tá bom? É porque você está com duas telas ligadas e com os dois sons ligados também, tá bom? Era só uma orientação técnica. Então deixa a Aureci se achar ali, para depois ela quiser falar. E se alguém quiser também falar, tá? Tem a Rita de Cássia, da Casa do Caminho, o Alexandre, do Nenê, Solange, do Fiacal. Alguém gostaria de falar? Posso falar, Josefa? Pode, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, Alexandre do Meimei. Falando um pouco do mês espírita, o mês de setembro, eu vejo que, naturalmente, nós criamos muitas expectativas referente a números de participantes, quantas pessoas estariam presentes nas reuniões virtuais. E por outro lado, eu estava aqui pensando, refletindo, né? Jesus nos disse que onde estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome eu estarei presente. E eu vejo que isso aconteceu, né? Porque o trabalho que foi feito, né? O uso dessas ferramentas, a dedicação da parte de vocês, né? De todos os envolvidos, a gente vê que isso foi feito com carinho, foi feito com amor. E isso é o mais importante nesse momento em que nós estamos vivenciando, que nós estamos atravessando, que é o período dessa pandemia. E a gente precisa lembrar que os trabalhos presenciais, de certa forma, não estão sendo realizados.
né? Existe uma carência muito grande da espiritualidade desencarnada, né? Precisando desse recurso, desses trabalhos. E as reuniões mediúnicas, de certa forma, né, elas não estão sendo realizadas presencialmente. Então, quantos desencarnados não estavam presentes nesse mês espíritas? Né? A quantos nós não atingimos, né, que nossos olhos não nos permitem ver? Geralmente nós não vemos quando é presencialmente, quanto mais virtualmente. Mas a quantos? Então, eu acho que o mais importante nisso tudo, do que os números, é o trabalho que foi feito. Né? É que vocês tenham consciência e certeza de que vocês se esforçaram, fizeram o melhor possível, e, repito, com carinho, com amor, e que esses números sejam assim parâmetros iniciais. Né? O que a gente pode fazer para o ano que vem? Mesmo que ano que vem, e assim desejamos, nós não estejamos em pandemia, mas que a gente possa, com o uso de todas essas ferramentas, que elas vieram para ficar, né? Elas já existiam, mas de certa forma foram desenvolvidas e aperfeiçoadas nesse período. Então, permanecer esse trabalho, né, de transmissão online, isso é uma coisa que vai ficar. Então, o que a gente pode fazer, né, Éder, ano que vem, para que a gente possa ampliar, né, amplificar esse número de visitantes, de pessoas presentes, né, mas que vocês não se sintam entristecidos. Né? Nós sabemos que nós temos um desejo, criamos uma expectativa, né? Mas geralmente a gente não consegue, né, atingir a isso. Mas que vocês estão de parabéns. O mês espírita, ele foi bem divulgado, ele foi bem trabalhado, ele foi bem realizado. Aqueles que tiveram a oportunidade estavam presentes conosco. Acho que isso também é importante, né? A gente saber que nesses números, né, são pessoas que estavam ali reconhecendo o nosso esforço, né, o nosso trabalho, o momento que nós estamos vivenciando, né, e se demonstrando assim, são verdadeiros espíritas, não que os outros não sejam, né? Mas cada um com a sua dificuldade. No meio virtual, ainda nós temos um grande número de pessoas que não têm acesso a esse meio, embora hoje, através de um celular, muitas pessoas conseguem navegar pelo mundo, mas algumas pessoas não têm, e muitas delas, no movimento espírita, nós temos um grande número de pessoas que têm idades avançadas, né? Que não têm muito, vamos chamar assim, não sabe lidar muito com essas ferramentas. Então, também a gente parar e agradecer pelo que nós conquistamos. Acho que isso é o mais importante. Não é uma crítica a vocês, né? Eu acho que é importante que vocês saibam disso, que o trabalho foi bem feito. Né? Eu estive como ouvinte, não participei, envolvido, mas eu tenho certeza que vocês dedicaram horas. E, geralmente, como nós fazemos, né, a gente tem uma palestra para apresentar, a gente para em casa à noite, que é o horário que todo mundo está dormindo, que está em silêncio, e a gente está trabalhando. Né? Então, com certeza, vocês se dedicaram. Então, sintam-se parabenizados, tá? Com certeza, não só por mim, não só pelo Grupo Espírita Meimei, mas por tantos outros, encarnados e desencarnados. Josefa, é isso que eu gostaria de falar, tá bom? Obrigada, Alexandre. A gente fica feliz aí com a sua colocação. A gente sabe disso, que um trabalho grande foi feito através do mês espírita, porque o pensamento, a união, né, os nossos sentimentos que
que os sentimentos que foram envolvidos nessa ação, a espiritualidade aproveitou, né? Tirou a energia de cada um presente, né? Do trabalho realizado. A gente não tem noção realmente do trabalho grandioso, o suporte que demos à espiritualidade para ela realizar o trabalho, né? Então, a gente coloca a estatística como um estímulo, um incentivo, né? Não assim como uma queixa. Poderia ser melhor, mas é como foi lido na mensagem pelo Getúlio no início, a mensagem belíssima, né? Do Vinha de Luz, as marcas, né? Então, lembrando sempre das marcas do Cristo, né? Dos recursos, né? De tudo aquilo que ele nos mostrou. Então, é a nossa autoavaliação, né? Na verdade, né? Avaliar o que a gente está fazendo, né? Então, isso é importante. A gente fica feliz da participação de vocês, né? Virtualmente. A gente fica muito tempo sentado agora, né? Os problemas agora são outros, né? A gente fica com problema de circulação, né? Eu tenho que levantar um pouquinho. Mas é gratificante, né? É importante, né? Estarmos unidos aqui. Então, levo o nosso abraço ao Memei. Eu sei que vocês estão fazendo as atividades, né? Tenho conversado com a Cláudia. Isso é muito importante, a continuação do trabalho. Obrigada, tá, Alexandre? Cadê a Aurici? Conseguiu? Quem mais gostaria de falar? Bom dia, queridos. Tudo bem? Bom dia, querida. Você está bem? Graças a Deus. Então, a Fraternidade Espírita Caminho da Luz, aqui do Mutuá, né? Para quem não me conhece, eu sou Solange, estou representando a nossa casa. Desde o início do ano, a gente está levando a nossa evangelização, né? Seguimos também com a distribuição das cestas. E sexta-feira agora, dia 2, nós tivemos uma reunião com a equipe de trabalhadores. E hoje, a partir das 19 horas, a gente vai ter a nossa primeira reunião pública, graças a Deus. Que bom, virtualmente. Né? Então, a gente está muito feliz, né? É um primeiro passo, com muita dificuldade, mas a gente vai ter. Né? Então, é uma expectativa para a gente. Muito bom. Que alegria. Vai ser pelo Zoom? Vai ser pelo Google Meet. Tá. Você vai mandar os convites, né? A princípio, o Maurício falou que vai ser fechado para casa. Eu até questionei isso, vai ser aberto? Ele falou assim, não, como é a nossa primeira vez, a gente vai fazer fechado para casa. Quer se organizar, né? Exatamente, a partir daí vamos dar esse passo para abrir para as pessoas. Muito bom, parabéns, é isso aí. Nunca é tarde para começar, né? Isso, é isso aí. É isso aí. Que bom, parabéns. É isso mesmo, José. Obrigada, querida. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar? Bom dia, Josefa. Oi, Aurici. Rita. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos, né? Eu estou aqui representando a Casa do Caminho, né? O Jorge, que de vez em quando está lá fazendo palestra para a gente, né, Jorge? Bom dia. A Casa do Caminho é aquilo, né? Um grupinho pequeno, né? E esse ano eu fui convidada a estar à frente dos trabalhos e a gente está aproveitando esse momento de pandemia, né, para incentivar os amigos, né, a estudar mais, né, e muitos estão se desinibindo. Nós já fazemos as nossas reuniões públicas aos domingos no Instagram, né, e já pretendendo passar para o YouTube conforme as pessoas forem se sentindo à vontade, justamente para abrirmos um canal maior, né? Mas o trabalho que eu estou visando mais no momento é o estudo mesmo com o pessoal, que eu vejo que é muito necessário para justamente as pessoas terem essa segurança, né? Para falar de doutrina espírita de uma forma bem, como é que eu vou dizer, fiel, né? Ao que a doutrina é. Então, nossos trabalhos continuam. A Tomásia também começou a evangelização, entregando para as crianças, né, como numa caixinha de pizza, as atividades que elas têm que fazer, e eles entram em contato com a Tomásia para passar aquilo que eles entenderam e tudo mais, e
e nesse trabalho nós temos até entregador, né? Então, é uma pizza de luz que chega todos os sábados na casa das crianças que estudam conosco. Nós também continuamos o trabalho de entrega de cestas básicas. Quem nos procura, né, com necessidade, a gente reúne o grupo para poder fazer esse trabalho. E assim a gente vai seguindo. A Casa do Caminho, embora pequena, está em plena atividade. Tá bom? Que maravilha, parabéns, Rita. Força para vocês. Achei ótima essa ideia da evangelização, né? Bem Isso criativa, bacana. É isso aí. Isso aí. A gente vai se reinventando, né? Muito bom. Com certeza. Fiquei emocionada de saber. Obrigada. E parabenizar todos vocês pelo mês espírita que eu acompanhei. O primeiro dia aqui no Zoom, mas os outros eu dei preferência no YouTube, né? E a Casa do Caminho esteve lá em peso também, acompanhando, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos. Para você também. Beijo para todo mundo da Casa do Caminho. Obrigada. Beijo, Rita. Um beijo, Rita. Dá um beijo na galera. Para você também. Obrigada, Jorge. Fiquei muito feliz de saber dessa entrega aí da evangelização. Jorge, vai falar, meu amigo? Não tem nada a falar, não. A gente fica só emocionado, né, quando a gente vê essas... Trabalho, né? Trabalho, né? Então, a Casa do Caminho, a gente tem um carinho muito grande, né, pela Casa do Caminho. Todas as casas, né? Mas a Casa do Caminho tem aquele, né, a casa é pequena, são poucos trabalhadores, mas eles trabalham, né? Essa ideia da entrega do trabalho em forma de pizza, né, é muito interessante, eu gostei muito. Vocês estão de parabéns, né? Isso é muito bom, né? Bacana, então, muito bom. As pessoas são muito criativas, né? A gente precisa ter a dificuldade também, porque é ela que ajuda na criatividade, a dificuldade. Muito bom. A Aureci conseguiu, Aureci? Eu queria falar. Oi, meu amor, seja bem-vinda aí, né? Conosco, o nosso grupo lá nas Casas Espíritas e na reunião pública. Como é que está lá, Maria de Nazaré? Eu queria falar, está ouvindo? Estamos, pode falar. Que bom, que ótimo. Um bom dia para todos. Eu estou imensamente feliz, né, e emocionada de estar participando dessa reunião, de estar também ter assistido a Semana Espírita. Eu que nasci dentro de uma casa espírita, hoje estou com 73 anos, e o Maria de Nazaré foi sempre o meu porto seguro, porque meus pais, eles foram de lá, eu nasci dentro daquela casa, e meus padrinhos foram Severino, que foi o presidente, e a sua esposa, Maria Mendonça. E hoje, né? E hoje aqui estou participando assim pela primeira vez desse evento. E para comunicar também que a nossa casa, apesar de ter poucos participantes, não é? Encarnados, nós estamos continuando com as nossas atividades online. Estamos aprendendo aos poucos, mas estamos fazendo as nossas reuniões nas terças e quinta-feiras. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que nessa época de pandemia, o número de jovens aumentou muito. Temos uma reunião, no primeiro momento, com os jovens, que já tem mais ou menos 10 jovens por aí, e depois temos outras também com a velha guarda, os mais antigos. E esse momento assim, de pandemia, muitos jovens estão procurando a doutrina espírita. E nós só pedimos a Deus, né, os espíritos de luz, para que sempre nos oriente e que nos dê força para continuarmos nessa missão. Então, muito obrigado e me permitir falar com vocês.
E gostaria também de fazer a seguinte pergunta. Nós podemos convidar, porque nós paramos com as nossas palestras, podemos convidar vocês, algum participante, para que possa fazer as nossas palestras virtual para o Centro Espírita Maria Nazaré? Claro, Alice, podemos. A gente sempre arruma um jeitinho de fazer o trabalho, né? A Casa Maria de Nazaré é assim, eu fico feliz, emocionada com a sua presença, muito bom essa aproximação, excelente. A gente já foi lá algumas vezes, né, fazer palestra, ou acompanhar, né, os nossos irmãos aqui, o Éder e o Jorge, né, o trio Parada Dura. E a gente fica feliz, né, de poder contribuir, sim, com a casa, né? Dentro das possibilidades, a gente fica feliz. Tem o nosso irmão aqui, Alexandre, tem a Rita, né? E a gente vai se falando. Tá, então, muito obrigado e um bom dia para todos nós, que Deus nos auxilie sempre. Tá, dá um abração na Ana, nas filhas. Eu vou falar. A Mônica, tá? E em todos os irmãos da casa, tá? Parabéns aí, né, por estarem trabalhando. Tá, muito obrigada, tenha um bom dia. Bom dia a todos. Também, tchau. É muito bom saber disso, né? Que as casas estão aí trabalhando. Muito bom, gente. Josefa. Oi, Alexandre. Eu acabei falando do mês espírita, e não mencionei lá os trabalhos que têm sido realizados de forma virtual no MEI-MEI. Nós estamos também com a nossa reunião pública de terça-feira, né, de forma virtual, todas elas. Então, nós temos a nossa reunião às terças, que é no período da noite, quarta-feira à tarde, mantendo a reunião que nós tínhamos também presencial. Quinta-feira nós estamos com o estudo sistematizado, e sábado a reunião dos pais. E também deixar o convite já aqui, porque em outubro nós temos a Semana MEI-MEI. E esse ano a Semana MEI-MEI vai acontecer de forma virtual, né? É uma semana de palestras. Por enquanto nós ainda não temos o cartaz de divulgação, mas aguardem no final deste mês, de segunda a domingo, nós teremos evento virtual e mais adiante a gente está divulgando, tá bom? Legal. Tá bom? Muito bom. Só jogar e que a gente divulga. Você viu que a estatística que o Éder fez, a maior parte da divulgação sai do WhatsApp, né? Então, tem um alcance muito bom, muito grande, né? Obrigada, Alexandre. O Éder vai falar pela SEAC. Bom dia a todos, né? Que Jesus nos abençoe. Agradecer as palavras do Alexandre, né? Na realidade, né? O mês espírita foi um sucesso, né? A gente está muito feliz com o mês espírita, né? O que nos chama a atenção, né? Eu queria só ratificar esse ponto, é que a gente precisa se unir mais. Por exemplo, Maricá são ali 15, 16 casas espíritas, né, em Maricá, por isso que ela tem um seu próprio, né, diferente de Itaboraí. E só para a gente ter uma noção do que é unificação em Maricá, quando uma casa espírita faz uma palestra virtual, todas as outras casas espíritas de Maricá entram no canal para participar daquela palestra, ou seja, uma casa espírita apoia a iniciativa da outra casa espírita. Em Itaboraí acontece exatamente a mesma coisa. E nós não vemos isso em São Gonçalo, pelo contrário. Parece até que tem uma revanche, né, entre algumas casas espíritas. Não, vou fazer no mesmo dia, ou então não vou divulgar, não vou apoiar. O que nós observamos muito, principalmente nos grupos de WhatsApp, o grupo está paradinho. Você coloca um cartaz de um evento do conselho, ou você coloca um cartaz de uma palestra da sua casa espírita, e imediatamente vem alguém com um assunto que não tem nada a ver e coloca ali para tirar o foco. Isso é triste.
Né? Isso é triste para o movimento espírita, porque nós não estamos sendo espíritas. É isso que eu questiono, né? Essa desunião desnecessária que enfraquece o movimento espírita de São Gonçalo. Ou nós vamos querer ser igual Niterói, que é totalmente desunido? A gente não pode, gente. A gente tem que pegar o exemplo de Maricá, de Itaboraí. Nós precisamos dessa união. Entendeu? E eu fico feliz aí com a participação das casas aqui que estão aqui, que se interessaram pelo mês espírita. Nós temos casas adesas, junto ao CERJ, 26 casas adesas. Tá lá no mural, 39, 40, na realidade são 26 casas adesas ao CERJ. É só a gente ver, meus irmãos, desde que nós começamos as reuniões virtuais, quantas casas se predispõem a participar da reunião do Conselho? Quantas se importam com o movimento espírita? Né? Então, é isso que nos preocupa, porque nós não estamos aqui, Getúlio sabe disso, Jorge, quem faz parte da diretoria, para sermos ad eterno. Né? Daqui a pouco a gestão acaba, a gente sai, e como é que vai ficar? Né? Como é que vai ser? Porque as pessoas meio que não estão nem aí porque a coisa está funcionando. Claro, tem gente se matando por trás do funcionamento, né? da estrutura. Né? Tem gente renunciando por vontade própria, sim, para ver o movimento espírita gonçalense fortalecido e não desunido. Né? Então, por exemplo, a SEAC, ela vem mantendo, né? Desde o início da pandemia, na primeira semana que foi decretada a pandemia, nós começamos a fazer a transmissão virtual pelo Facebook. Então, nós já estamos aí há mais de 6 meses com reuniões virtuais. Antigamente era de segunda a segunda, e aí a gente viu que estava acabando com a nossa saúde, porque era todos os dias reuniões do Recanto de Paz virtualmente. E aí nós abrimos mão, pelo menos, para ter o sábado e domingo, até porque tinham reuniões do CERJ acontecendo no fim de semana. E a gente não estava tendo saúde para manter. Então, a SEAC manteve o Recanto de Paz, segunda, terça, quinta e sexta, atualmente. Na quarta-feira, nós temos o ESD, tá? Às 6 horas, no mesmo horário do Recanto de Paz, e às 8, palestra virtual. O Recanto de Paz é feito na sala Zoom, com transmissão ao vivo no YouTube, que a gente pensa naqueles que não têm um celular bom, que não têm a possibilidade de usar o Zoom, então pode acompanhar pelo YouTube. O ESG, idem, transmitido Zoom e YouTube, e as nossas palestras públicas só no YouTube. De modo que a gente sempre deixou aberto para todas as casas espíritas, né? E nós temos casas espíritas parceiras nossas, desde o início. Então, a gente tem aí o FEACAL, o Ana Viana, o GF através do Jorge. A gente fica muito feliz com a participação dessas pessoas. E os convites, vocês podem até assim, é chato, todo dia demanda convite do Zoom. É porque nós queremos ver a participação de todos. Nosso estudo é aberto para todas as casas espíritas, num esforço de unificação. Né? Então, é só chamar atenção. Ninguém aqui, né, quer aparecer, quer isso, que a gente quer só unificar. E a gente fica triste, e aí é uma crítica que a gente tem que se fazer, quando a gente vê casas espíritas gonçalenses disputando, ignorando o esforço da casa irmã, sabe? Ignorando até o conselho, né? Ignorando até o conselho, não vendo esse esforço que vocês reconhecem e tal, que a gente não quer, não está aqui para aparecer para nada. Pelo contrário, a gente quer unificar, e a gente fica assim, babando quando vê Maricá tão unido, quando vê Itaboraí tão unido, o município mais pobre que São Gonçalo. Itaboraí é mais pobre que São Gonçalo. E consegue essa união que nós já tivemos em São Gonçalo, né? A nossa irmã Aureci até citou a Semana Espírita, que era feita na IFAL, na André Luiz, que era feita lá no Lavorão, né? Que tinha a presença até do prefeito de São Gonçalo participando. Vocês vejam como o movimento espírita de São Gonçalo é respeitado. E nós tivemos um vislumbre disso com a Mostra de Arte, onde nós conseguimos movimentar em 2016 o município, as casas aderiram. Então, assim, gente, vamos nos unir, né? Juntos somos mais fortes. Se a gente ficar separado, né? Um disputando com o outro, acho que só enfraquece
o movimento espírita, né? Então, que Jesus possa nos abençoar. Agradeço ao Alexandre as palavras de incentivo, a Rita, né, a Solange, todos vocês. E a gente está feliz com o mês espírita, tá? É aquilo, a gente quer sempre mais. É que a gente observou com surpresa a participação maior de Maricá e de Itaboraí, né? E participação zero de Niterói e uma participação pequena de São Gonçalo. Foi o que nos surpreendeu, mas nós estamos muito felizes, até porque muitas pessoas acompanharam pela televisão, nas Smart TVs que tem YouTube. Então, por exemplo, a Diana Toledo, com o João Toledo, lá do Joana de Ângeles, tinha o prazer de mandar os prints para a gente, da televisão, fotografava a televisão, olha, estou acompanhando. O Rafael Vale, né, do Ana Viana. Nós tivemos também o seu, que é o advogado do conselho, como é que é o nome dele? Esqueci. Seu Hélio Simas, né? Fora os incentivos que nós recebemos pelo WhatsApp, né? Quando acabava as palestras do mês espírita, os nossos WhatsApps pessoais eram bombardeados por mensagens de incentivo, né? O Nesmar, Ana Viana, pessoas mandavam mensagens direcionadas a mim, a Josefa, ao Jorge, que estávamos coordenando o mês espírita, dizendo, não desanime, vão estar ótimo, parabéns. Então isso, gente, nos fez continuar, até porque o mês espírita ele foi muito especial. Nós falamos de Jesus, essa figura. E aí, antes da pandemia, eu e o Jorge nos sentamos, foi inspiração, gente. Resgatar a figura de Jesus, que foi tão menosprezada ano passado. E nós vimos vários eventos aí nacionais menosprezando a figura de Jesus. Então, essa inspiração que vem da espiritualidade, ela nos fez criar esse mês espírita todo focado em Jesus. Nós precisamos pensar em Jesus, agir como Jesus nos ensinou. Tá? Muito obrigado, muita paz a todos. Muito bom, né? A gente fica emocionado com as falas, né? Com os trabalhos que estão sendo realizados. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? A gente já está aqui caminhando para o nosso encerramento. Tudo certo? Então, a gente vai pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, amigo? Claro, vamos fazer, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Porque passamos esse tempinho aqui. Muito bom, sempre muito bom, né? Conversar, falar sobre o trabalho e a divulgação da doutrina espírita. Então, vamos lá. Vamos lá. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, aos espíritos amigos, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, em nome de Jesus, para mais essa tarefa. Senhor Jesus, amigo celeste, irmão maior de todos nós, a te agradecemos, Senhor, por mais este momento. Rogando a ti, Senhor, que envolva, Senhor, todas as casas aqui representadas, Senhor. Todas as casas que esse movimento representa, que este conselho representa. Que tu possa envolver, Senhor, os seus dirigentes, os seus trabalhadores. Que tu possa nos ajudar, Senhor, a continuarmos na tarefa da unificação, Senhor. De levar os teus ensinamentos, Senhor, a todos os corações e a todas as mentes. Nos envolva, Senhor, de sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Jorge, obrigada a todos. Um beijo a todos. Beijo, bom domingo, boa semana e até um próximo encontro, né? Solange, boa sorte na palestra hoje, depois eu vou querer saber como Obrigada, é que foi. José. Tá, tudo de bom. Depois eu conto. Tá, Aureci também, tudo de bom nos trabalhos. A Rita de Cássia, manda um beijo aí para a Tomásia, continuar a ter essa força para entregar a pizza lá para a juventude, para as crianças. Getúlio aí,
junto com a Georgette, continue firme e forte aí no trabalho da Ciranda, que vocês são 10, tá? Obrigada a todos pela presença, foi muito bom. Obrigada, Alexandre. E até uma próxima oportunidade, tá? Fique com Deus. Tá? Até amanhã, gente. Tchau, Gente, até amanhã. todos, um ótimo domingo. Amanhã, obrigado. A todas. Beijos. Tchau. Deixe seu Boa tarde áudio. para todos. Com Deus. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Fique com Deus.